E agora, para mim, é a pior mensagem, o pior modelo de mensagem para pregar. Pior em qual sentido, pastor? Que não presta? Não. Pior porque é mais difícil. Mais difícil. E a maioria dos pregadores não ousam a pregar nesse estilo. Sabe por que é mais difícil? Porque te exige mais. Te exige mais. E aí que está. Que é a mensagem expositiva. Então, você expor aquele texto, você tem que conhecer algumas coisas. Primeira coisa que você precisa conhecer, primeira coisa, tá? Contexto. E o contexto, ele começa a se ramificar em contexto histórico. Contexto histórico. Contexto demográfico. Meu Deus, irmão, isso aqui é tremendo, tá? Contexto histórico, contexto demográfico. Então, imagina, você vai pregar sobre Jeremias, o livro do profeta Jeremias, e você entrar no contexto histórico, entrar no contexto geográfico. Quando eu falo de contexto geográfico, eu não estou falando somente do lugar, eu estou falando de tudo aquilo que envolvia os costumes, a cultura que envolvia aquele lugar. Então você pegar um texto e você levar, despertar a consciência da pessoa, fazer a pessoa se imaginar. Aleluia! Eu achei muito interessante que um pastor chegou para mim, né, nessa mensagem, última mensagem que eu preguei. Um pastor chegou para mim e falou: pastor, eu gosto de ouvir a mensagem da cruz, mas eu gosto mais quando eu faço parte da história. Olha só, irmão, eu preguei uma mensagem expositiva sobre Jesus e o pastor se imaginou estando lá. Será que foi uma mensagem inesquecível, irmão? Será que isso foi uma mensagem inesquecível? Claro que foi! Claro que foi! Eu tenho certeza absoluta que todas as vezes que ele lê o texto que eu li, tentar explicar a história que eu expliquei, ele vai lembrar da mensagem que eu preguei. Sabe por quê? Porque ficou guardado na memória de longo prazo dele. Ficou guardado, porque ele conseguiu se imaginar estando lá. Meu Deus! Isso aqui é um domínio dessas duas coisas. Contexto, sabe? Histórico e contexto demográfico, sabe? Contexto demográfico. Então, quando você consegue equilibrar essas duas coisas, você leva a pessoa para dentro do texto, meu irmão, já a pessoa está mais do que envolvida naquilo que você vai falar. Ela está obcecada para saber qual é o final da história. Porque a cada ponto que você vai levando no desenvolvimento da mensagem expositiva, cada vez mais aquela história vai se tornando mais real para aquela pessoa, a pessoa vai se envolvendo cada vez mais na sua pregação, e aquela pessoa começa a observar e dizer: meu Deus, eu nunca tinha visto isso na Bíblia. Coloca aqui embaixo nos comentários se isso já aconteceu com você, de ouvir alguma mensagem que você parou e olhou assim: eu nunca tinha observado isso que estava escrito na Bíblia. Então eu creio que eu já respondi aqui a pergunta de número 3. Podemos passar então para a pergunta de número 4. Pergunta de número 4 vai nos dizer assim: quais os maiores benefícios de você saber preparar uma pregação? O maior, na minha humilde visão, o maior benefício, sabe, é você não se perder. Porque um pregador, quando está perdido na hora de pregar, ele não confunde só ele não, irmão. Ele confunde a igreja toda. E às vezes, né, eu observo certos tipos de pregadores que às vezes dá misericórdia, né? Dá misericórdia. Às vezes não dá, não. Porque você vê que o camarada está confundido.
Ele está confundido, ele não tem clareza naquilo que ele está falando. Ele não tem clareza naquilo que ele está pregando. E ele começa a confundir outras pessoas também. Por quê? Porque o sermão dele não está bem ajustado. Não está bem ajustado. Não está em ordem. Não tem um critério para desenvolver a ideia central da mensagem. Então, eu estou te falando aqui, meu irmão, estou te falando aqui de você pregar uma mensagem de verdade. Não é você ficar inventando história de carochinha, não. Estou falando aqui, sabe? Então, o primeiro ponto é você não estar confundido, porque você não estando confundido, você também não vai confundir outras pessoas, não. E qual seria, pastor, o segundo benefício? Meu Deus da glória. Irmão, quando você prega uma mensagem bem preparada, bem orquestrada, você tem a atenção das pessoas. Esse é o segundo maior benefício, no meu ponto de vista. E eu vou até parar por aqui nesse segundo benefício, não vou traçar outros, porque há outros, tá? Tem outros, mas eu vou colocar aqui. A atenção. Veja bem, se você chegou até esse ponto aqui desse vídeo, é porque você está me dando atenção. E se você está me dando atenção do seu tempo para escutar isso aqui, é porque isso realmente tocou o seu coração de alguma maneira. É porque realmente você viu que você tem uma necessidade de ouvir isso que eu estou te falando. Então, por isso você está me dando atenção. Você não está me dando atenção porque eu sou pastor e você é crente. Você não está me dando atenção porque eu sou bonito ou eu sou feio. Não. Você não está me dando atenção porque não tem nada para fazer, então vou dar atenção ao pastor. Não, meu irmão, você não vai para a igreja pensando assim. Você não vai para a igreja. Quem vai para a igreja sai pensando, não, hoje eu vou lá e vou ouvir uma palavra da parte de Deus. Hoje eu vou lá porque eu preciso, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E ao começar a ouvir a mensagem, e ela estando bem orquestrada, bem preparada, você automaticamente começa a prender a sua atenção e dizer assim, não, tem coisa aí, tem coisa profunda aí. Deus, Deus está falando comigo, lá dentro do seu coração. Os seus olhinhos brilham. Agora, irmão, qual é a sua reação quando você chega na igreja e você pega um pregador? Não sabe fazer uma introdução, não sabe fazer uma conclusão, daqui a pouco mete um monte de testemunho e ao final... Irmão, eu tenho certeza que antes de terminar a mensagem, você já tem desejo de ir embora. Você já fica doido para ir embora. Começa a olhar para o relógio, começa, meu Deus, o camarada não para de falar. Não para de falar, não para de falar. Você acha que isso não acontece? Aí você vai me dizer assim, é claro, pastor, a igreja está na carne, é por isso, a igreja está na carne. Então, tudo na carne, é por isso que eles não querem me dar atenção. Meu irmão, se enxerga. Se enxerga, camarada, se enxerga. Você tá tomando o lugar de Deus, rapaz, você está julgando o povo. Como é que o povo está na carne, meu irmão? É você que não soube prender a atenção do povo, chamar a atenção do povo, despertar a atenção do povo. Isso aqui, para você prender a atenção do povo, não é você dar um pulo, um rodopio, falar línguas estranhas. Eu falo línguas estranhas, sou batizado com o Espírito Santo. Tá? Não é você sair entregando profecia para cima e para baixo, não. Eu estou falando aqui de edificação espiritual. Pastor, você é contra dom espiritual? Pelo amor de Deus, irmão. Não coloca a palavra aqui onde eu não falei, não, pelo amor de Deus. Então, se você tem a atenção das pessoas, irmãos, automaticamente isso quer dizer que você está levando as pessoas do ponto A para o ponto B. Do ponto A para o ponto B. Né? E isso eu ensino com mais detalhes, com mais, no nosso método, nosso treinamento. Tá? Os 5 pilares da pregação, nós ensinamos isso aí. Por quê? Porque é uma necessidade que eu não vejo ninguém falando, ninguém ensinando, ninguém falando.
Ninguém falando. E, meu irmão, a igreja precisa disso. A igreja precisa disso. De pregadores preparados. Preparados. Agora, tem uma classe de pregador açougueiro. O que seria o pregador açougueiro, pastor? Pregador carniça, irmão. O negócio dele é na carne, é só carne. Entendeu? Ele não está focado em ver a transformação da vida das pessoas. Ele não está focado em que uma palavra seja de edificação, seja de consolo, ou seja de exortação. Ou seja, ele não consegue levar a igreja desse problema à solução, ponto A, ponto B. Não. Aí o camarada vai para o púlpito e começa a ficar falando. A saia das irmãs, o sapato das irmãs, porque as irmãs estão de maquiagem, as irmãs estão sem maquiagem. Irmão, você não tem nada o que falar. Essa é a razão. Essa é a razão, irmão. Você não tem nada o que pregar. Por isso você fica focado nessas coisas. É por isso, irmão. Agora, o dia que você tiver uma mensagem da parte de Deus, aí você vai ver, você vai entender que a profecia, ela leva para 3 lados. Exortação, edificação e consolação. Meu irmão, sua pregação é uma profecia. Que isso, pastor? Meu irmão, se veio de Deus, é uma profecia que você está liberando na vida de outras pessoas. Então você precisa ter consciência daquilo que você está fazendo pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não fica aí, meu irmão, vagueando não, falando besteira não. Tenha essa consciência.